de troca de conhecimentos. Eu me chamo Renata Fonseca Gonçalves, eu sou enfermeira, especialista em controle de infecção hospitalar, especialista em cardiologia, doutora em enfermagem e atualmente eu estou atuando, né, na docência pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Antes de apresentar as palestrantes de hoje, eu gostaria de pedir que se inscrevam e acompanhem nosso canal no YouTube, onde ficará disponível o vídeo da palestra de hoje. Também nos acompanhe no Instagram pelo endereço @abneuro.oficial. É muito importante para o crescimento da associação e isso ajudará que o conteúdo seja divulgado e fortaleça cada vez mais a enfermagem neurológica. Um ponto muito importante para que a live ocorra sem problemas é colaborar mantendo a câmera e os microfones desligados para evitar qualquer tipo de interferência. Caso queiram fazer alguma pergunta ou comentário, vocês podem colocar no chat, que após a finalização da apresentação, estaremos conversando e respondendo. Contamos com a colaboração de todos vocês e, novamente, agradeço pela presença, né, por este momento tão importante. As palestrantes de hoje são a Elisana Silva Ferreira. Boa noite, Elisana. A Elisana, ela tem especialização em gestão da saúde e controle de infecção pela Faculdade Inesp. É responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto de Neurologia de Curitiba. Tem experiência em prevenção e controle de infecção. É docente do curso de instrumentação cirúrgica e do curso técnico em enfermagem do Centro de Educação Profissional do Instituto de Neurologia de Curitiba. E a nossa colega Cristiane Tejada da Silva é enfermeira em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, professora titular da Faculdade de Ciências da Saúde de Moinhos do Vento, tem experiência em prevenção e controle de infecção e é supervisora do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Moinhos de Ventos e membro do Comitê de Controle de Infecção. Elisana, Cristiane, sejam bem-vindas. E muito obrigada por aceitar o convite, por estarem aqui conosco hoje na live, discutindo um tema, né, tão importante para a associação e tão importante também para o momento que estamos vivendo de pandemia. Então, boa noite. A palavra para a Elisana. Olá, boa noite. Boa noite, Renata, boa noite, Cristiane, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso fazer parte desse momento, compartilhando conhecimento, aprendendo e ensinando. Acredito que todos aí estão com uma carga de trabalho intensa nos serviços de saúde, mas que bom a gente tirar aí um tempo para discutir, para aprender e crescer juntos. Então, eu vou deixar minha apresentação aqui já certinha, para a gente começar. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Departamento de Neuroinfecção, antes de chegar na apresentação propriamente dita, para que vocês possam conhecer um pouquinho do departamento dentro da Abneuro. Então, quem somos? Somos enfermeiras com experiência em controle de infecção. Temos uma representatividade, então, nacional. Então, temos eu e mais uma colega do Paraná, representando o Paraná, a Cristiane, representando o Rio Grande do Sul, e a Renata, nossa moderadora, a doutora Renata, representando o estado de Minas Gerais. Estamos aí para os próximos meses, convidar mais uma enfermeira para compor o nosso grupo, também pensando em outros estados, para realmente ter essa representatividade. O departamento, ele foi criado no dia 20 de junho de 2020, após um convite que a nossa presidente da Abneuro, a doutora Solange de Cine, me fez, e aí, depois desse momento, comecei a me organizar junto
com algumas colegas, procurando aí compor, fechar esse departamento. Então, algo importante sempre em relação aos departamentos, o objetivo, então, da ABNeuro é o desenvolvimento do conhecimento técnico e científico da enfermagem em neurologia e neurocirurgia, e a finalidade do departamento de neuroinfecção é desenvolver os protocolos, estudos voltados à neuroinfecção. Tanto a infecção relacionada à assistência à saúde, todas as infecções relacionadas ao cuidado em saúde, em serviços de saúde, e também aquelas doenças infecciosas do sistema nervoso central. Então, o departamento vem para contribuir através desse avanço, desse estudo voltado à parte de neuroinfecção. Bom, em relação à proposta de hoje, o nosso tema, então, são protocolos neurocirúrgicos na pandemia da Covid, em momento de pandemia. Nos organizamos da seguinte forma. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a linha do tempo da Covid-19, as cirurgias, como se comportam, como estão as cirurgias nesse momento de pandemia, o que pode, o que não pode, como que está esse cenário, e aí, na sequência, a enfermeira Cristiane, ela vai, uma continuidade na minha apresentação, ela vai falar um pouquinho dos protocolos neurocirúrgicos, quais são as recomendações nacionais, internacionais, em relação à estrutura de centro cirúrgico, a segurança do paciente, a segurança de profissionais, a segurança ocupacional, tanto as recomendações, quanto como estamos se organizando em relação a isso dentro dos hospitais, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar. Em relação à linha do tempo da Covid-19, então tudo começou, não é novidade, mas é bom a gente seguir uma linha de raciocínio até chegar nas cirurgias, até chegar nos cuidados, nas recomendações. Então, tudo começou em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, onde apareceu aí os primeiros casos uma infecção até então desconhecida e que realmente tomou uma proporção aí gigantesca. Tanto que em decorrência do aumento da propagação do vírus, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declara surto por Covid-19 e emergência de saúde pública de importância internacional. E conforme foi se agravando, a doença atingindo os continentes, em 11 de março de 2020, a OMS, na pessoa do presidente da OMS, declara estado de pandemia, uma vez que já atingiu os continentes. Então, iniciou na China e espalhou para todo o mundo. Falando a nível Brasil, em 4 de fevereiro de 2020, antes mesmo da confirmação do primeiro caso de Covid no país, o Brasil decreta emergência sanitária por causa do novo coronavírus. Nesse momento, quando ocorreu o primeiro caso em 26 de fevereiro, foi um homem, inclusive, que veio de viagem da Itália, que foi o nosso primeiro caso, e nesse momento o Brasil começa a se mobilizar e o mundo já estudando, buscando soluções, buscando entender melhor o vírus. E chegando aí a Anvisa, o Ministério da Saúde, começa a publicar as notas técnicas, orientando, recomendando os serviços de saúde a se organizar em relação ao enfrentamento da Covid-19. Tanto que algumas notas técnicas foram já publicadas já em janeiro, mas houve algumas atualizações, conhecendo melhor o vírus, entendendo as publicações internacionais, a Anvisa, então, se organiza e começa a atualizar suas notas técnicas. Eu trouxe aqui essas duas principais, a nota técnica 4, que ela orienta os serviços de saúde em relação às principais recomendações em relação à segurança do paciente, à segurança do profissional, e tem até um complemento com a nota técnica 7. E eu trago também aqui a nota técnica 6, em que também faz a orientação, a menção em relação aos procedimentos cirúrgicos. Então, como proceder em relação às cirurgias frente a todo esse cenário catastrófico que a gente estava vivendo. Bom, em
meio a tudo isso, 2020, muito intenso, começa a surgir as primeiras publicações, os primeiros artigos, já tirando o que inicialmente tinha como uma meta, ou melhor, dizendo, tinha como apenas uma manifestação clínica voltada só para a questão respiratória, vias aéreas superiores e inferiores. Nesse momento, em meados de março, começam a surgir muitas publicações dizendo que não necessariamente apenas teríamos aquelas manifestações voltadas ao sistema respiratório, mas também o vírus afetava outros órgãos e sistemas, e não somente a parte respiratória. Tanto que meados de 2020, junho, começa a ter novos estudos trazendo as manifestações e complicações neurológicas, como as encefalites, as meningites, os AVE isquêmicos, AVE hemorrágico, síndrome de Guillain-Barré. Então, a gente começa a entender a gravidade da doença que nós estávamos, enfim, no primeiro momento, pensando só na questão respiratória. Bom, aí chegamos nas cirurgias. Isso é apenas um resumo para a gente chegar realmente aonde nós precisamos, que é o coração da apresentação de hoje. As cirurgias em tempo de pandemia. Então, eu trouxe aqui dois artigos, inclusive, que ele comenta, foi publicado no Lancet, dizendo que pacientes com COVID que apresentam maior mortalidade no período pós-operatório. Então, um cuidado a mais com esse paciente, ser criterioso em relação a levar esse paciente para o centro cirúrgico. E também tem outro estudo aqui, inclusive um estudo chinês, que ele coloca que 44,1% dos pacientes com COVID submetidos a algumas cirurgias, eles necessitaram de unidade de terapia intensiva, apresentando aí uma taxa de mortalidade de 20,5% após a admissão na unidade. Ou seja, pensar em cirurgia, programação cirúrgica, então a gente tem que levar em consideração os riscos, o risco-benefício em relação à cirurgia, pensando em dois cenários, o paciente com COVID e os outros pacientes que interromperam cirurgias e aí precisando e alguns tendo complicações dentro de casa. Então, cada serviço de saúde tinha sim que se organizar em relação ao como vamos programar essa cirurgia. Então, os três itens importantes para a programação cirúrgica, então, seriam os riscos, as prioridades, levando em consideração a classificação cirúrgica, é uma cirurgia de emergência, a própria nota técnica 6 Anvisa, ela traz isso. É uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia de urgência, uma urgência eletiva, é uma eletiva essencial, dá para esperar, não dá para esperar, vamos operar. Então, além das prioridades, os próprios recursos. Foi nítido o quanto é um momento de um problema sanitário instalado, mas também um problema financeiro, em que faltou recursos, insumos, medicamentos, porque demandou para o paciente com COVID. Então, cada hospital, cada serviço de saúde, pensando em cirurgia, tinha assim que se organizar, e até o momento a gente também mantém essa vigilância. E, claro, considerando aqui que eu trouxe a questão da epidemiologia local. Então, cada estado, ele se comporta de uma forma diferente, nada é exatamente igual em cada estado. Então, por isso que a epidemiologia local, no seu estado, na sua cidade, tem que ser levada em consideração, como que está essa procura, e se organizar para realmente a gente ter, enfim, oferecer um procedimento que o paciente necessita. Então, considerando as cirurgias, os cancelamentos imprudentes de cirurgias eletivas também têm um impacto negativo. Então, isso também tem a própria Anvisa traz essa descrição na nota técnica, dizendo que as avaliações locais, sim, são importantes, porque os efeitos secundários da pandemia, eles acabam piorando o quadro geral
de saúde e aumenta as mortes indiretas pela Covid. Então, pensando na segurança do paciente, na segurança do profissional, é importante se minimizar os riscos, é necessário, precisa. Então, o impacto para que tenhamos cirurgias tem que pensar em protocolos bem estruturados, fluxogramas, pensar na segurança do paciente, na segurança do profissional, que é uma das lições que a pandemia nos ensinou a focar, sim, na segurança do profissional, o quão é necessário, não que não tínhamos, mas isso se fortaleceu muito, porque sempre ficamos pensando mais na segurança do paciente e deixando, às vezes, não de lado, mas pensando mais na segurança do paciente do que na segurança profissional. E a pandemia nos ensinou que a segurança do profissional ela é muito importante. Então, tem que trabalhar junto. Segurança do profissional, segurança do paciente, estrutura, fluxos definidos, protocolos estabelecidos, padronizados, equipe treinada. Então, antes de finalizar essa primeira parte, a Covid-19 ela é altamente contagiosa, representa um grande desafio para todo o sistema de saúde, considerada aí um dos maiores problemas sanitários no século XXI. Todas as áreas da saúde, elas necessitaram realizar ajuste para enfrentar essa nova realidade, e a implantação de uma série de medidas de proteção e segurança para os pacientes foi fundamental, pensando aí no centro cirúrgico, que é o tema da aula de hoje, o processo assistencial perioperatório, manter a segurança é fundamental. Então, eu passo para a Cristiane, ela vai abordar sobre os protocolos, essa parte é mais introdutória para entrar nos protocolos pré-cirúrgicos e entender um pouquinho sobre a pandemia e o cenário dela. Deixa eu só passar para... Estão vendo? Sim, Cristiane. Sim, ok. Boa noite a todos, boa noite, Elisane. Coloque em modo de apresentação, Cristiane, por favor. Sim. Ok? Ótimo, obrigada. Okay. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da Elisana, em poder ter a honra, né, de participar desse departamento de neuroinfecção, da Bineuro, né. Estou muito feliz, assim, em poder compartilhar aqui hoje nessa live com vocês um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. Então, eu ouso dizer que a gente tem dois cenários, né, da Covid, que é o cenário que nós tínhamos em 2020, ano passado, onde tudo começou e a gente não sabia nada, né? A gente não sabia cuidar dos pacientes, não se tinha muito artigos, publicações, e hoje a gente já tem um outro cenário. A gente tem um cenário onde a gente tem já experiência em cuidar desses pacientes, a gente tem muitas publicações, claro que sempre, né, a gente vai estar aprendendo. Quando se fala em Covid, sempre a gente vai estar aprendendo. Então, como a Elisana comentou, né, tem a questão, o impacto financeiro, e a gente não pode deixar de falar das instituições no momento onde se tem uma, não normalidade, mas onde se começa a reduzir as hospitalizações de paciente Covid, as coisas voltaram um pouquinho, diria, ao normal, aí começa a questão das cirurgias, né? O retorno dessas cirurgias, e como que a gente se prepara para isso, né? Como que a gente faz o gerenciamento do centro cirúrgico para assistência, né, dos pacientes durante a pandemia. Então, coube a mim, né, falar aqui para vocês hoje dos protocolos pré-cirúrgicos, né, durante a pandemia de Covid. Eu trouxe, né, esse artigo que foi publicado em 2020, né, na revista da SOBEC, onde ele fez uma revisão de publicações de 2019 e 2020
a respeito dos cuidados para pacientes com suspeita e confirmação de COVID. E nesses artigos, traz os cuidados, que vai desde a questão da gestão de recursos humanos e insumos, até mesmo a higiene do ambiente. Então, ele traz as práticas e cuidados que a gente tem que ter para a segurança, tanto dos pacientes quanto dos colaboradores. É importante, né, a gente ter um planejamento. Então, como eu falei, a gente precisa ter um gerenciamento do centro cirúrgico, e para isso, eu preciso me planejar. Como que eu vou fazer para garantir essa segurança? Como que nós vamos iniciar isso? Como que eu garanto que os meus profissionais estão sabendo receber esse paciente, sabendo lidar com essa situação? Então, aqui eu vou relatar, né, cada um desses itens que eu listei aqui como os principais, que é o uso de EPIs dos colaboradores, né, o screening de pacientes, o fluxo do atendimento, a questão da sala cirúrgica, a questão do sistema de ventilação, do ar, o carro anestésico, recuperação anestésica e higiene do ambiente. Então, primeiramente, né, a questão dos profissionais, né, quem vai atender esse paciente, o que ele precisa, quais são os equipamentos de proteção que ele precisa, como que eu garanto que ele sabe realmente fazer a paramentação adequada, a desparamentação. Então, a necessidade de treinamentos. Até nesse artigo que eu trouxe, ele traz a referência de simulação realística. Essa simulação com alguns cenários e fazer realmente essa simulação para que o profissional possa verificar e ver se está pronto para atender esses pacientes. Então, com questão da paramentação e desparamentação. No início, né, era muito complicado, a gente via que muitos profissionais estavam se contaminando, então tinha uma grande preocupação, né, e muito medo de atender esses pacientes. No início, nós fizemos, sempre quando dava os treinamentos para os profissionais da linha de frente, e sempre no momento da desparamentação, a gente orientava que ficassem de dupla. Por que de dupla? Para que o colega pudesse ver o momento que estivesse retirando o avental, retirando aquela paramentação, esse profissional não se contaminasse. E se houvesse uma contaminação, ele pudesse sinalizar, o colega sinalizava. Então, isso foi uma das formas que a gente identificou como importante. Nós fizemos algo visível, assim, que chamasse a atenção, do passo a passo de como fazer essa paramentação e essa desparamentação, e a gente colocou em todas as áreas COVID, e aqui não só no centro cirúrgico, né, em todas as áreas onde se atendia pacientes suspeitos ou confirmados com COVID. Foi uma forma que a gente identificou e que realmente foi efetivo para todos os profissionais. Ainda na questão de EPIs, a gente identificou a necessidade, né, porque aqui a gente está falando de toda a instituição, que vai desde o profissional da linha de frente até o profissional administrativo. Então, a gente viu a necessidade de fazer um protocolo de EPIs. E utilizar, o que cada profissional precisa utilizar? Se ele estiver atendendo pacientes suspeitos ou confirmados, ou pacientes, os demais pacientes. Então, a gente fez esse protocolo, divulgou de uma forma visível, prática, para que as pessoas realmente pudessem olhar e ficar fácil o entendimento. Então, a gente tinha profissionais, a equipe assistencial, o transporte, né, a hospedagem, nutrição, aquele profissional da manutenção do ar-condicionado, que tem que entrar no quarto onde tem um paciente COVID, manutenção geral, enfim, é uma questão aqui que não está funcionando, então a gente procurou todos os profissionais que estão envolvidos. E a gente listou e foi indo um a um o que realmente era necessário para esses profissionais. Então, dando sequência,
Aqui eu trago o screening de pacientes, né, que trouxe, a Anvisa publicou aqui numa nota técnica de março de 2021, foi a última atualização, revisão, que fala da importância, né, de se ter esse rastreamento dos pacientes, para que realmente, como a Elisana falou, né, o paciente COVID, ele operando de uma cirurgia eletiva, ele tem uma alta taxa de mortalidade. Então, é importante saber identificar, né, se esse paciente está ou não com COVID. Então, o paciente, aqui nós temos um fluxo que a gente descreveu para pacientes cirurgia eletiva, se não fosse de urgência, então ele coleta o PCR, esse PCR pode ser dentro de 96 horas, tendo resultado negativo, ele faz a cirurgia, positivo, se for eletivo, ele reprograma a cirurgia, sendo uma cirurgia de urgência, claro, ele vai fazer com todo o protocolo COVID, né? Uma coisa importante, os pacientes com diagnóstico prévio de COVID, então, o que a gente definiu? Que ele, assintomático e sem nova exposição, ele não precisa coleta. Então, esse paciente não precisa coletar. E outra coisa também que veio agora com a questão da vacinação é pacientes que já têm as 2 doses da vacina. Precisa coletar? Tem que fazer esse sim? Tem que fazer. A gente sabe que a vacina, ela é para não ter a doença grave, né? Ela pode vir a ter a infecção. Então, sim, a gente precisa coletar desses pacientes que têm a vacina. Então, fluxo de atendimento, né? Então, meu gerenciamento, o que eu preciso? Eu preciso definir um fluxo. Como que vai ser que eu vou receber esse paciente? Paciente COVID ou suspeito. Eu preciso definir uma sala, né? Sala cirúrgica, que eu vou realizar esse procedimento. Eu preciso verificar o sistema de ventilação, e aqui é importante eu envolver a engenharia da instituição. A engenharia tem o domínio desse sistema de ar, da climatização. Então, o que é indicado? Pressão negativa. No centro cirúrgico, né, a gente sabe que a pressão é positiva. E na situação de atender um paciente COVID, a gente precisa ter um ambiente com pressão negativa. No caso de não ser possível isso, pode-se deixar uma pressão neutra. E aí, claro, a engenharia tem que ser envolvida, e às vezes é desligar o ar-condicionado, enfim, aí tem que ter conforme cada instituição. O carro anestésico, então, bem importante, após essa cirurgia, após o procedimento cirúrgico, trocar a calçada. E a recuperação anestésica faz parte desse fluxo. Então, meu paciente vai fazer a cirurgia em tal sala, que eu vou definir conforme o ar daquela sala. E depois, para onde eu vou colocar esse paciente? Onde ele vai recuperar? Ele vai recuperar em sala, ele vai recuperar no sala de recuperação. Eu preciso ter um leito de isolamento. E também sempre lembrar da questão do ar. Então, isso é importante, ter essas definições no fluxo de atendimento a esses pacientes. Então, não menos importante, né, a questão da higiene do ambiente. Então, a gente fez um passo a passo, né, treinamento para as camareiras, o pessoal da hospedagem. Elas ficavam muito apreensivas de como fazer essa higienização, o que era necessário, e realmente poderia ser o mesmo desinfetante. Sim, a gente não mudou nada, o mesmo desinfetante, que já era padronizado na instituição. Então, a gente fez um passo a passo, para ficar mais fácil para elas como higienizar. E, claro, com treinamento. E aqui uma coisa importante que a gente trouxe do Guideline de Ambiente, foi de 2019, que os locais, os leitos, as salas com pressão negativa, a gente aguardava 1 hora para liberar para o próximo paciente. E salas que a gente não tinha pressão negativa, então são 2h30, para que realmente haja a renovação de todo o ar daquele ambiente e possa receber de forma segura outro paciente.
Aqui eu trouxe para vocês, eu achei interessante de mostrar, né, as responsabilidades no atendimento. Então, isso aqui faz parte do fluxo de atendimento a pacientes COVID. Então, fica o que cada profissional tem que fazer no momento pré-operatório. Então, o que o enfermeiro precisa fazer, o que o circulante faz, o que o enfermeiro da sala, o anestesista, o circulante da sala. Então, cada etapa que tem descrito. E, claro, conforme cada instituição vai verificar e montar o seu planejamento. Então, é importante, né, os insumos, ver realmente o que eu preciso ter dentro da sala cirúrgica. Eu preciso de tudo que tem ali? Não, quanto menos, melhor, né? E, claro, conforme a cirurgia, eu garantir que esteja ali tudo que eu preciso. Também diminuir a circulação de pessoas naquela sala, identificar aquela sala que está ocorrendo um procedimento cirúrgico, para que todos saibam que aquela sala é a sala que foi selecionada para atender pacientes COVID. Então, aqui dando continuidade das responsabilidades, tem a questão do intraoperatório, o que cada profissional fica responsável em fazer, o pós-operatório, como fazer, né, cada profissional, dentro ainda do pós-operatório. Então, até a questão da higienização do ambiente. Então, tem todo o passo a passo e até mesmo o momento de remover, né, de fazer a desparamentação. E continuando a parte de acompanhamento, então, da questão de finalizar ali o procedimento. E aqui eu trouxe a questão de recomendações para a prevenção de infecção de sítio cirúrgico. Então, quais são as recomendações que se tem, né? Antisepsia cirúrgica das mãos, antisepsia da pele, a tricotomia, a profilaxia antimicrobiana, normotermia, controle glicêmico e esterilização dos instrumentais. Isso tudo já faz parte da prevenção de infecção de sítio cirúrgico. E nada mudou. Covid é a mesma coisa. Então, nada muda para a Covid. O que é importante para a Covid, né, para atender, para ter segurança, é realmente a questão do gerenciamento de toda a parte da área física, de definir o fluxo desse paciente, de ter profissionais treinados, que realmente possa garantir um ambiente adequado, a higiene terminal daquela sala, né, o tempo necessário para receber outro paciente. Então, são esses detalhes que a gente precisa estar atento, definir, para que realmente a gente possa garantir segurança, tanto para os nossos pacientes, quanto também para os colaboradores que ali estarão atendendo esses pacientes. Minha apresentação eu finalizo aqui, né? Agradeço novamente o convite, me coloco agora à disposição de perguntas e agradeço. Obrigada, Elisana, Cristiane, pela excelente explanação. E é um tema de extrema importância, né? Quando vocês falaram não só do risco do profissional, do paciente, mas também do profissional, a gente fica imaginando, né? Que antes da pandemia, esse risco já era considerado tão alto, né? Imagine agora na pandemia. E o que a gente tem percebido, eu tenho lido alguns artigos e hoje até participei de uma banca de defesa de doutorado sobre as mudanças de comportamentos autorreferidos relacionadas às precauções. Apesar de ser uma medida autorreferida, o que nós encontramos especificamente nessa tese é que não houve tanta mudança. Então, assim, ainda falta, né, infelizmente, muita consciência dos profissionais, né? Pessoal, se vocês, né, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta,
por favor, está aberto este momento para a gente trocar as experiências, como que tem sido, né, no local onde vocês atuam, a experiência de vocês, né, no centro cirúrgico, as dificuldades, os desafios. Renata, só antes, teve uma pergunta que foi encaminhada. Eu não vi aqui no chat nenhuma pergunta. Eu vou passar ela aqui. De repente, a gente já... um paciente de AVC ou TCE entrando pela emergência e necessitando de cirurgia, considero ele um paciente de risco para a COVID-19? Até que prove o contrário, sim. Eu não sei qual a experiência da Cristiane no hospital dela, mas até que a gente não tenha maiores informações, uma boa anamnese, entender o paciente, a gente tem que trabalhar ele com paramentação completa, tratá-lo como. Não sei se a Cristiane quer colocar alguma coisa. Sim, Oi, Elisa. Peço desculpas, eu não sei porque minha câmera não está ligada, né? Eu dei. Está conseguindo? Eu aqui coloquei como, mas não sei, enfim. Mas, sim, até que se prove o contrário, sim, ele é suspeito, ele, né? Tem que haver a coleta, enfim, e tratar como, né? Oi, boa noite. Posso perguntar? Boa noite. Continuando um pouquinho nessa situação do paciente que dá entrada pela sala de emergência, então. Muitas vezes trazido por um SAMU, alguma coisa assim, então com pouca possibilidade de ter alguma informação. E aí eu penso no pós-operatório também, pós-operatório numa terapia intensiva. E aí a grande dificuldade, ele vai para UTI COVID ou ele vai para UTI geral? Pensando nas questões que hoje nós temos as UTIs COVID, né? Então, como lidar com esse paciente, que ele pode estar na janela também ainda, né? Ele pode ser paciente COVID, mas não estar positivo do exame. Então, acho que são dúvidas aí que me surgiram. Obrigada. Posso, Sibila, é importante isso que traz, mas a gente tem, além, tem a questão clínica do paciente, né? Não sei como é que Elisana, mas nós, quando o paciente tem a suspeita que ele entrou na emergência e ele entrou como suspeita, a gente tem toda uma avaliação, né? E também clínica, que passa pelos nossos infectos, e aí vê o exame clínico, não sei se esse paciente já tem um atomo. Então, são algumas variáveis que são vistas, né? Se esse paciente está linfopênico, enfim, são questões de dímeros, todos esses valores para realmente se certificar se ele vai entrar como suspeito, porque bem como tu colocou, Sibila, esse paciente como suspeito, ele vai ter que ir para uma CTI COVID, né? Então, são aspectos que são avaliados clinicamente, claro, laboratoriamente, né? E atomo, enfim, passa por um infecto. Essa é a experiência, né, que eu tenho. Só complementando, na verdade, isso é um grande desafio e é angustiante quando tem situações assim para decidir, mas é igual a Cristiane comentou, nesse momento, enquanto o paciente está sendo manejado, vamos buscando as informações, a anamnese, tentando buscar a própria equipe, a equipe médica, a equipe que está ali à frente desse paciente, solicitando exames, fazendo raio-x, fazendo uma tomografia. Então, buscando para confirmar ou para ter mais segurança para a tomada de decisão. Porque, realmente, no pós-operatório, fica complicado levar um paciente que não é no local que é. Mas aí, por isso que é importante uma boa anamnese, conhecer, de repente, enquanto uma equipe, outra já entra em contato, ver com família, entender a história dele, aí fazer a relação com a clínica, a relação com os exames laboratoriais, os exames de imagem, cruzar a história, e é esse o papel, até a gente tentar ser mais certeiro possível.
Posso ainda continuar, gente? Desculpa. Começou a gerar dúvidas aqui, então, por favor, gente, se alguém quiser falar também, pode entrar na conversa. Bom, um dos tratamentos para a COVID é a anticoagulação, e aí nós temos os casos, né, dos pacientes que desenvolvem, então, os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos devido à anticoagulação, né? Bom, esses, sim, eles vão para uma UTI, mas aí nós entramos naquele problema, né? A UTI COVID, as equipes são bastante preparadas para atender o paciente COVID e talvez não o paciente neurocirúrgico, que também existe uma especificidade, né, em todo o acompanhamento desse paciente. Até que ponto... e aí fica naquela situação, né? Nós sabemos que quanto mais especializado o enfermeiro para atendimento do neurocirúrgico, é melhor né, todo o desenvolvimento, prognóstico, evolução desse paciente. E para uma UTI COVID pode diminuir, então, aí essa chance. Então, fica são decisões difíceis, né, mas são decisões que têm que ser tomadas pensando também na equipe, pensando em tudo mais. No caso de vocês, o que vocês têm de experiência com isso? Um paciente que ele é COVID, sim, mas ele é da neuro. Ele vai para a UTI COVID, ele vai ficar numa UTI que tem um isolamento específico dentro da neuro. Vocês podem compartilhar ou não aconteceu isso, né? Olha, bom, eu vou começar, né, Cristiane? Eu não tive essa experiência, o neuro. Como eu comentei, algumas situações, se for necessário prorrogar, postergar a cirurgia, foi postergado. Então, assim, uma emergência neuro, COVID positivo, eu não me recordo de algo assim que precisou de cuidado de terapia intensiva, especificamente de neuro. Não sei se a Cristiane viveu isso, mas é algo realmente a se pensar, até porque tem tudo isso, né, em relação à equipe, o preparo da equipe, o olhar da equipe, mas infelizmente a gente está vivendo agora um momento muito complicado que, infelizmente, o paciente ele está, muitas das vezes, sendo atendido por pessoas que tem que ficar em cima porque não tá preparado nem para o COVID, né, nem para o paciente clínico. Então, é um desafio. Eu não sei se a Cristiane quer complementar. Também não tive essa experiência, Lisana, de atendimento, né, de paciente, uma neurocirurgia, enfim, um paciente com COVID. Mas, dentro do nosso fluxo, se tivéssemos, ele ficaria numa CTI, né, COVID. Eu não teria um local específico, assim, de neuro para deixar ele. Seria juntamente com os outros pacientes, seria uma CTI COVID. A realidade é que em Minas, pelos fluxos, né, estadual, esse paciente, ele também iria para o CTI COVID, e o que eu tenho percebido, no caso de pacientes neurológicos, né, aconteceu inclusive com um familiar, e acontecendo o redimensionamento da equipe, né? Eu falo principalmente da equipe de enfermagem, da medicina não, mas aconteceu, né? Da enfermagem técnico, especificamente sair da terapia intensiva neurológica para apoiar, né? Dar um apoio na assistência COVID com pacientes da neuro, né, que foram submetidos a cirurgias. Os demais que não foram submetidos a cirurgias, mas que desenvolveram AVE, continuam sob cuidados da equipe do CTI COVID. Obrigada. Nós temos aqui um comentário, meninas, Cristiane e Elisana, que é um tema muito desafiador, né? E falando quanto a SAI pode ajudar na questão da confirmação na tomada de decisão. Então, a SAEP aí é de extrema importância, né? Agora, neste período de pandemia, só vem aí confirmar,
né, o quanto que a SAEP é importante para a enfermagem baseada em evidências, né, para sistematizar a nossa conduta. Mais alguma pergunta? Eu queria até um comentário e gostaria de ouvir, assim, Elisana, Renata, como é que está, né, na instituição de vocês, da Elisana, né, a questão das cirurgias eletivas, porque a minha impressão, assim, na minha instituição, estão retornando, né, é algo, conforme eu comentei, né, tem essa questão realmente de impacto financeiro, né, das instituições, essa preocupação, né, então por isso da importância da gente realmente estar preparado para isso, o centro cirúrgico estar preparado para retomar, né, as suas atividades, porque praticamente o centro cirúrgico foi uma unidade onde parou, né, essa é a minha experiência, assim, e as pessoas que ali atuavam foram ajudar nas outras áreas, nas áreas Covid. E essa é a minha impressão, eu gostaria de ouvir, assim, como é que está na instituição, né, Elisana, onde tu atua aí, se demais pessoas quiserem colaborar e falar. Então, Curitiba, a gente começou um aumento de casos, e, inclusive, hoje mesmo a gente até recebeu já um ofício da direção reforçando que as cirurgias eletivas elas estão canceladas, suspensas, exceto alguma oncologia, tem algumas áreas aí que, algumas especialidades que continuam, mas devido ao aumento que está tendo, então, como eu comentei até na apresentação, está muito relacionado à epidemiologia. Então, nesse momento, as cirurgias estão canceladas, exceto essas que eu comentei, que são as cirurgias aí que realmente não tem, tanto oncológicas, cirurgias nefro, então essas permanecem, mas as demais estão suspensas por hora, pelo menos aí para os próximos dias. Pelo aumento, né? Aumento de casos na cidade. Aqui o cenário também não é tão diferente, né? Nós temos as classificações das cidades, né, por cores. Então, as cidades e regiões que ainda estão na zona roxa e vermelha, né, com superlotação dos hospitais, sem vagas de UTI, até muitas vezes até em falta de insumos, né, como de medicação, sedativos, então continua suspensas. E naquelas regiões que já estão em zona amarela, as cirurgias eletivas retornaram. Então, eu acho que é de acordo com a epidemiologia mesmo, né, que a Elisana vem falando. Vão voltando aos poucos. O momento pede cautela. Então, nada é igual para todos os estados. Então, vai depender realmente do número de leitos, né, a taxa de ocupação de leitos, o número de casos. Então, isso vai variar, sim, de um estado para o outro, e cada localidade vai trabalhar aí conforme as recomendações locais, né? Mas, como eu comentei, agora Curitiba, estamos em momento de alerta mesmo, mudança de bandeira. Renata, Tá desligada. A Sibila comentou aqui no chat que no Amazonas, na rede pública ainda, né, são poucas as cirurgias eletivas que estão sendo realizadas pela própria orientação, né, da OPAS, devido ao risco da terceira onda e também, né, o risco de falta de insumos, que eu creio que é uma situação que está sendo bem comum em várias regiões, né, do Brasil. Eu gostaria só de dar parabéns aí, né, a todos as palestrantes, a doutora Renata, que fez uma brilhante moderação, tá? E que eu acho que a grande mensagem que vocês
trouxeram é que, apesar da diversidade de cada pedacinho do nosso país, uma coisa ficou muito claro: segurança. Segurança para o colaborador e segurança para os pacientes, que acho que são dois, não dá mais para ver esse termo isoladamente, porque eles têm uma sinergia e acho que esse momento pandêmico fez a gente entender e compreender bem a importância disso. E não importa as diversas realidades, a segurança e qualidade é igual, ficou muito claro na fala de vocês, para todos, para qualquer hospital, para qualquer procedimento cirúrgico, e a importância do nosso SAEP, né, da SAEP específico aí, com esse olhar de cuidado cirúrgico dos nossos pacientes. Parabéns, meninas. Legal. Obrigada. A Ana Lúcia também fez um comentário, né, que o grande problema é para os hospitais com grandes centros cirúrgicos, né, e referência para emergências e traumas, né, devido à alta demanda. Ok. Mais algum comentário? Bom, então acho que nós podemos, né, finalizar a nossa discussão. Foi de grande valia, né, e muito enriquecedor este momento, né, para discutir um tema tão importante. E então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a disponibilidade de estar aqui conosco, né, numa quinta-feira à noite, e obrigada a todos que nos assistiram e participaram. O tema da nossa próxima live será o protocolo de AVC e trombectomia do Departamento Neurovascular, então não deixem de participar. E não esqueçam também de se inscrever no canal da Abneuro no YouTube e seguir o nosso Instagram, @abneuro.oficial, para receber os alertas, conteúdo sempre atualizado. Boa noite a todos e até mais. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.